Saber e acompanhar todas as fases do desenvolvimento infantil é dever de toda pessoa que convive ou que lida com crianças. Sejam pais, professores, avós, babás, adultos no geral que lidam com criança. Isso facilita a nossa relação com as crianças e nos ajudam a desenvolver e estimular cada criança de acordo com a fase de desenvolvimento em que ela se encontra. E hoje eu vou falar para vocês quais são essas 4 fases de desenvolvimento que todo ser humano passa por ela, de acordo com a teoria de Jean Piaget. Bora lá? E a primeira fase que nós temos de desenvolvimento se chama fase sensório-motor. Ela dura aproximadamente, não é regra, do 0 aos 2 anos de idade. E algumas características que estão presentes nessa fase é que o bebê, a criança, ela vai explorando muito o sensorial. Então, tudo aquilo que envolve o sensorial chama a atenção dela, né? Então, ela tem essa questão do mamar, né? Do chupar a chupetinha, de sugar o seio da mãe, as texturas, tudo isso chama atenção, as cores, as formas, os sons. Então ela tá sempre muito atenta a esse padrão do sensorial. O sensorial tá sempre chamando muita atenção da criança e do bebê. Ele vai se desenvolvendo, então ele precisa às vezes encostar, pegar, segurar, ouvir. A questão da coordenação motora, começando ali a engatear e antes disso a rolar, a rastejar no chão e em seguida dar os primeiros passos. O contato com os olhos é uma coisa muito presente nessa fase, onde o bebê ele acompanha, né? Se você pegar um objeto na frente e colocar, você vai, a criança vai, o bebê vai acompanhando com o olhar. A questão do choro, que é a primeira, né, uma das primeiras linguagens que o bebê ele fala. Então o choro é um fator muito presente nessa fase, visto que não consegue falar, não consegue se comunicar. Então tem essa questão do sorriso também, acompanhando ali. Então se o pai ou a mãe, o cuidador faz um barulho, né, é muito engraçado. A gente vê muito isso, os pais fazendo, as mães, né, fazendo barulho na barriga, com a boca, então aquilo chama atenção, então é o som, ouvindo aquele som e se comunica também pelo sorriso. Então essas são algumas características presentes nessa fase do desenvolvimento, que é a fase do sensório-motor. E alguns desafios para essa fase é a questão do choro. O choro está muito presente nessa fase, então do 0 até ali mais ou menos um ano e meio, 2 anos, o choro vai estar muito presente nessa fase. Então é um desafio aí para quem lida com crianças menores do 0 aos 2 anos. O choro está presente, muito presente. Então é a comunicação, é como o bebê consegue se comunicar, consegue comunicar os incômodos. Então, se tá com fome, chora. Se tá com saudade, se a mãe tá distante, a mãe deu uma distanciada, né? A criança, e o bebê percebeu que o seu cuidador não tá ali perto, começa a chorar porque tá sentindo saudade. Então, essa comunicação do bebê através do choro, geralmente é um desafio muito grande, porque incomoda, né? É uma coisa assim que incomoda muito quem lida com essa faixa etária, mas são alguns desafios aí que essa faixa etária proporciona para quem está cuidando desse bebê. Um outro desafio também é a questão da coordenação motora. Então, o bebê, ali por volta de 1 ano e 5 meses, mais ou menos, ele começa a dar seus primeiros passos. Então, essa é uma fase onde o bebê demanda muito da gente atenção, onde nós precisamos o tempo todo estar olhando onde o bebê está indo, onde esse bebê quer andar, se tem algum perigo. Então, essa atenção que a gente tem que estar ali o tempo todo, quer subir na escada, quer subir no sofá, quer subir no armário, quer pegar as coisas,
coisas, então tá começando a emergir, a reconhecer e explorar o mundo ao seu redor. E isso demanda muita paciência de nós para que a gente tenha mais atenção para proteger esse bebê dos riscos e dos perigos. E a segunda fase do desenvolvimento infantil é a fase que se chama fase pré-operatório. Ela dura aproximadamente dos 2 aos 7 anos de idade. E essa fase, ela tem características muito importantes para a gente se falar, porque é nessa fase que a criatividade, gente, a criatividade, pensa, é um momento ideal ali para você explorar tudo que você imagina nessa criança, porque a criatividade, ela tá assim muito aflorada. Então, sabe quando a criança pega lá um cabo de vassoura e finge que é uma espada? Então, assim, o faz de conta, ele tá muito imerso ali, inato nessa criança. Então, o desenvolvimento da criatividade, essas crianças que estão nessa fase, elas têm muita facilidade de imaginar, de criar, e o faz de conta, né? Esse faz de conta da imaginação, das brincadeiras, das histórias que elas criam, que elas encenam, tá muito presente também. É a criatividade, gostam de brincar de muitas brincadeiras que exploram tudo ao seu redor, e a imitação também está muito presente nessa fase. É uma característica muito importante assim dessa fase, onde a criança ela tá observando todas as pessoas ao seu redor. Então, direto você vê crianças nessa fase imitando o que os pais estão fazendo, e elas começam a pegar manias que aprendem com os colegas, com os pais, na escola, nos convívios com outras pessoas. E essa comunicação também, a fala, porque a partir dos 2 anos você percebe uma outra criança renascendo. É uma criança que consegue falar, que consegue se expressar, que consegue se comunicar. Essa criança não quer parar de falar, ela quer contar, ela quer falar. Às vezes os adultos não têm muita paciência, porque essa fase exige muito disso de nós, a paciência de escutar essa criança que quer contar, quer descrever, quer falar como foi o dia, o que aconteceu, conta um tanto de caso. Essa fase tem essa característica, a característica da comunicação, e é uma fase também onde as crianças elas se tornam muito independentes. Elas querem fazer as coisas sozinhas, elas querem ter mais autonomia, e em alguns momentos algumas famílias têm dificuldade porque ainda acha que é uma criancinha que não consegue fazer muita coisa sozinha, e isso gera muito conflito entre os cuidadores e essa criança. Mas essa fase é uma fase marcada por essa autonomia, essa independência que a criança quer desenvolver. E alguns desafios dessa fase é o egocentrismo, gente. O egocentrismo, ele vai estar muito presente nessa fase, onde a criança, ela tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro, de ter empatia, de enxergar o outro. Ela não consegue enxergar o outro além dela mesma. Então ela pensa muito nela, é sempre o eu. O eu tá em primeiro lugar. Sempre eu quero fazer, eu estou a fim de fazer, é eu. Então é uma fase marcada muito pelo egocentrismo. É aí que surgem muitos conflitos nessa fase. Os pais precisam ter mais paciência para conseguir resolver esses conflitos. E é uma fase também muito, onde um desafio muito grande é a fase dos porquês. A criança, ela pergunta muito, por que que é assim? Por que que tem que ser assim? Por que que a gente tem que fazer assim? E são questionamentos, né? Surgem porque ela está descobrindo o mundo. Então, às vezes, as famílias, elas não têm muita paciência, os professores não têm muita paciência de ficar respondendo o tempo todo, porque é muita pergunta. A pergunta, por que que eu tenho que fazer isso? Aonde que a gente vai? Onde nós vamos ir? Quanto tempo vai demorar? Essa fase, ela traz muito essa questão dos porquês. A criança, ela quer descobrir o mundo, ela quer saber o porquê de tudo que está à volta dela. É um desafio para nós, né? Porque nem sempre nós estamos dispostos
dispostos a responder às dúvidas dessa criança, e é um desafio aí para nós, para quem lida com crianças que estão nessa fase. E nós temos também a terceira fase, que é a fase operatório concreto, que dura aproximadamente dos 7 aos 11 anos de idade, e algumas características dessa fase que eu acho muito interessante quando eu paro para pensar nessa fase é a questão da lógica. A lógica está começando ali a entrar no raciocínio, na mente dessa criança, e ela começa a ter mais embasamento para fazer contas. Então essa questão da matemática, ela começa a crescer muito. Só que ela sempre precisa de algo concreto. Então, exemplo, se você quer fazer uma conta ali com a criança, ela ainda tem muita dificuldade de usar o abstrato, de mentalizar quanto que é 5 mais 6. Então, ela sempre vai precisar de um recurso concreto. Então, você pega feijões para ela poder contar. Então, ela está sempre precisando desse recurso concreto para abstrair esses conceitos matemáticos. E nessa fase também o egocentrismo ele vai perdendo a força, a criança vai conseguindo cada vez mais se colocar no lugar das pessoas, ter mais empatia, ela consegue a responder melhor de acordo com as regras, com os combinados. É uma fase onde ela não tem tanta resistência às regras sociais, o convívio social ele se torna mais tranquilo. Tem uma questão muito interessante também, que é nessa fase, se você quer ensinar alguma regra, algumas normas de conduta, alguns ensinamentos mais filosóficos sobre a vida, sobre os conceitos, às vezes até de religião, essa fase é uma fase muito boa para você trabalhar isso, porque ela está bem propícia para receber essas questões de regras, de normas. É uma fase que está muito cercada por essa característica também. E essa perspectiva de conseguir olhar através do outro, de entender o que o outro está sentindo e se colocar no lugar das outras pessoas, ela tem mais facilidade. Uma outra característica também é que ela consegue reconhecer melhor agora os seus sentimentos, sendo que naquela fase lá do início ela tinha dificuldade de saber o que ela estava sentindo, então ela chorava. Agora não. Agora a criança ela consegue sentir, ela consegue reconhecer aquele sentimento. Então, se é uma tristeza, ela sabe que ela tá triste, ela sabe por que ela tá triste. Então, agora é a hora de você conseguir falar com essa criança e buscar dela, para ela poder começar a se expressar de uma forma melhor, de uma forma mais saudável. Então, nessa fase é bom vocês ficarem muito atentos a comportamentos diferentes que estão surgindo. Então essa fase ela vai conseguir se expressar melhor, então tenta conversar, tenta perguntar, se ela querer se afastar um pouco, tenta buscar ela, trazer ela de volta para esse relacionamento da comunicação, porque essa fase está marcada muito por isso, por essa facilidade de verbalizar os seus sentimentos e expressar as suas emoções. Mas nessa fase nós temos um desafio muito grande, porque essa fase ela tá muito presente aí com essa questão da criança achar que ela já é independente, que ela já é um mini adulto, que ela pode fazer as coisas do jeito que ela acha que tem que ser, da maneira que ela acha que tem que ser, porque ela já tá crescida, ela já não é mais criancinha, ela já é mais independente. Então surgem muitos desafios aí para as famílias, para os professores que lidam com essa faixa etária, com esse desenvolvimento, com essa fase do desenvolvimento, né, que são crianças que estão mais independentes, então elas acham que elas podem fazer as coisas do jeito dela, ao modo dela, e elas às vezes não conseguem reconhecer que elas precisam ainda seguir algumas regras e algumas normas. Então é necessário ter mais paciência para explicar, olha, você ainda é uma criança, você ainda precisa seguir algumas regras, tanto pela facilidade também delas reconhecerem o que elas precisam cumprir. E a nossa quarta fase é a fase operatório concreto, que ela começa a partir dos 11 anos de idade. É aquela fase
da pré-adolescência. A criança ainda não é um adolescente, ela está caminhando para essa fase da adolescência. E é uma fase onde tem muitas características interessantes, que é onde esse pensamento lógico e esse pensamento abstrato e lógico, ele vai se misturando com a questão do concreto. Então ela consegue perpetuar e trilhar nesse caminho da imaginação, ela consegue elaborar mais as contas mentalmente, e o concreto também. Então ela consegue misturar tudo isso, esse pensamento mais abstrato com a questão do concreto também, daquilo que ela tem em mãos. Então é um período onde eles querem experimentar muito. Então a aula de ciências chama muita atenção nessa fase, que é a fase dos experimentos. Eles querem experimentar, eles querem testar teorias, eles querem testar possibilidades. É uma fase que está muito cercada por essa característica. E ela também consegue compreender muito melhor agora as causas das suas ações. Então ela consegue se colocar no lugar do outro de uma forma mais elevada. Ela consegue seguir as regras dos grupos, né? De acordo com o grupo que ela está, ela consegue se adaptar muito melhor a essas questões. A questão da emoção ali já está mais solidificada, ela consegue verbalizar bem mais as suas emoções, e essa maturidade, né? Ela vai começando ali a estar num nível mais elevado de quando ela era menor. Então ela tá nessa fase dessa maturidade, ela tá crescendo, ela tá se tornando quase aí um adolescente. Então tá muito presente isso, essa questão da maturidade desse pré-adolescente. E alguns desafios aí para os papais, para as mamães, para os professores, né, as pessoas que lidam com crianças nessa fase, é que elas estão entrando nessa pré-adolescência. Então muitas coisas começam a mudar, o humor começa a mudar, o corpo tá mudando, os hormônios aí estão todos aflorando, não é mesmo? E essa questão do pertencimento, né? O pré-adolescente, ele quer pertencer a alguma coisa, e esse sentimento do pertencimento, essa busca pelo pertencimento começa a crescer. Ela quer pertencer a algum grupo, ela quer fazer parte de algo, e isso tá muito ligado a essa fase também. E esse é um desafio muito grande, né? Porque muitas mudanças estão acontecendo. Não é mais criança, mas também não é um adulto. Então ela fica ali naquele meio termo. Eu não sou criança, eu não sou adulto, o que que eu sou? Quem eu sou? Então essa busca pelo sentido, aonde eu estou, para onde eu vou, de onde eu vim, eu faço parte de algum grupo específico, eu quero fazer parte. E nessa fase também surge muito medo, muita comparação, né? Aí as meninas se comparando umas com as outras, não gosta do corpo, não gosta do cabelo. Os meninos também têm essa questão da comparação do corpo, então começam a se comparar com os colegas. A ansiedade começa a crescer, porque muitas coisas estão mudando para essas crianças. Então é uma fase onde muitos se fecham para o mundo. Eles não querem falar mais, eles não querem conversar mais, eles querem viver no mundinho deles interno. E essa fase, ela exige ali muita paciência, muito amor por esses pré-adolescentes que estão se descobrindo quem são, descobrindo o que gostam de fazer, o que querem ser também, quais são seus talentos, suas aptidões, o que querem ser quando crescer de fato. Então essa fase está muito ligada a esses desafios que muitos pais e cuidadores dessa idade, professores no geral, tem ao lidar com essa fase. E aproveitando, eu quero saber de você qual fase a sua criança está. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta fase. Me conte aqui que eu quero saber, tá bem? Pessoal, então essas são as fases do desenvolvimento infantil, mas cabe ressaltar que
Cada criança é única, então cada criança vai viver essas fases à sua maneira, de acordo com as suas especificidades. Então não é uma regra, não é para você pegar a criança e colocar ela dentro de uma caixa. Não, não. É para você ter uma base, para você compreender melhor a sua criança, para você entender em qual fase ela se encontra, para você saber dialogar, para você saber estimular, para você saber quando também buscar ajuda, uma ajuda mais especializada, se tá acontecendo algum problema aí que você talvez não tá sabendo lidar e você falou, não, minha criança, ela tá muito atrasada, ela precisa chegar nessa fase, mas ela não chegou ainda. Então, cabe também você saber qual fase, quais são as fases certinho para você entender melhor quando buscar ajuda aí. Então, essas são as 4 fases do desenvolvimento infantil. Eu espero muito que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir esse vídeo, me ajuda demais. Compartilha com as pessoas que você conhece, com as pessoas que têm crianças que precisam saber sobre essas fases do desenvolvimento infantil. Ativa o sininho também, porque você fazendo isso, você vai ter uma notificação aí no seu celular toda vez que sair um vídeo novo no canal. E, aliás, se você não é inscrito, se inscreve aí para acompanhar os conteúdos que virão aí, tá bom? Um beijo para vocês e ó, até o próximo vídeo. Tchau!